Chegamos à segunda parte do módulo Diabetes. Na aula anterior, falamos sobre os tipos de diabetes, tratamentos e glicemia. Hoje, falaremos sobre hiper e hipoglicemia, seus sintomas e medicamentos. Vamos nessa! Já falamos por aqui que glicemia é a quantidade de glicose que existe no sangue. Hipoglicemia ocorre se ingerirmos pouca glicose em relação à quantidade de insulina que está circulando, sobrando pouca glicose no sangue. Já hiperglicemia ocorre sempre que a insulina produzida não for suficiente para colocar a glicose para dentro das células, causando um excesso de glicose no sangue. Então, vamos falar sobre hipoglicemia. Você provavelmente já deve ter sentido um mal-estar ou tontura após ter ficado muito tempo sem comer. Essas sensações podem indicar hipoglicemia. A falta de alimentos, principalmente de carboidratos, faz com que haja pouca glicose disponível para as células, uma vez que a insulina do sangue não para nunca de colocar a glicose para dentro delas. Os principais sintomas da hipoglicemia são mal-estar, fome, tonturas, tremores, sudorese, confusão mental, convulsões, perda da consciência e coma. Os sintomas vão depender da quantidade de glicose na circulação. E sobre os primeiros socorros? Os casos mais leves de hipoglicemia, em geral, são tratados facilmente, bastando ingerir um pouco de carboidratos de ação rápida, como água com açúcar, balas, suco de laranja, leite ou até refrigerante. Já os casos mais graves precisam ser tratados no hospital. E hiperglicemia? Para começarmos a falar sobre o tema, precisamos refletir. É comum alguém ter hiperglicemia? A resposta é não, a não ser que essa pessoa tenha diabetes e que seu tratamento não esteja surtindo o efeito desejado. Neste caso, a glicose do sangue não está conseguindo ser adequadamente utilizada pelas células, seja pela falta de produção suficiente de insulina, seja por algum problema da própria célula que a impeça de receber a glicose. E quais são os seus principais sintomas? Excesso de sede e de fome, aumento da quantidade e frequência de urina, uma vez que os rins começam a eliminar o excesso de glicose. Casos mais graves podem levar à cetoacidose, à confusão mental e até mesmo ao coma. Se a hiperglicemia persistir cronicamente, como costuma ocorrer em pessoas com diabetes mal controlados, podem surgir complicações renais, oculares e cardiovasculares. Existem diversas complicações associadas à diabetes. Retinopatia, que é a lesão da retina, nefropatia, que é a lesão renal, neuropatia, que é a lesão dos nervos do organismo, macroangiopatia, que é a doença coronária, cerebral e dos membros inferiores, hipertensão arterial, hipoglicemia, que é a baixa do açúcar no sangue, hiperglicemia, que são níveis elevados de açúcar no sangue, lipídios no sangue, que são as gorduras, pé diabético, arteriopatia, neuropatia, doenças cardiovasculares, angina de peito, ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, obstrução arterial periférica, perturbação da circulação, por exemplo, nas pernas e nos pés, disfunção e impotência sexual. A primeira manifesta-se de diferentes formas em ambos os sexos, infecções diversas e persistentes, boca e gengivas, infecções urinárias, infecções das cicatrizes depois das cirurgias. Falaremos agora sobre insulina.
A insulina pode ser sintética, de origem animal ou de origem humana. No Brasil, todas as preparações insulínicas são apresentadas como U100, ou seja, 100 unidades por mililitro, devendo-se usar uma seringa apropriada para sua aplicação, com escala U100, ou fazer uso das canetas injetoras, nas quais o cartucho de insulina pode estar acoplado ao injetor, facilitando a aplicação. Mas como se usa a insulina? Através de injeção subcutânea. E onde se injeta a insulina? A insulina pode ser injetada na região abdominal, nas coxas, nos braços e nas nádegas. Deve proceder-se à rotação dos locais onde se administra a injeção, de forma a evitar formação de nódulos, porque estes podem interferir na absorção da insulina. Falaremos agora sobre os medicamentos. Antidiabéticos orais ou hipoglicemiantes. Ajudam a manter o controle glicêmico em diabetes tipo 2, que ainda tem alguma produção própria de insulina, mas algumas medicações também podem ser usadas para auxiliar no tratamento do diabetes tipo 1. As medicações não são iguais à insulina e são geralmente utilizadas em conjunto com orientações relativas à alimentação e à atividade física. Muitas medicações são usadas em associação a outras, com o objetivo de alcançar o controle adequado dos níveis de glicemia. Veja esse quadro. Nele você encontrará o nome da droga e o seu nome comercial. Sulfonilureias estimulam o pâncreas a liberar mais insulina. Só funcionam no diabetes tipo 2, visto que os diabéticos tipo 1 rapidamente tornam-se incapazes de produzir insulina. Sua eficácia no diabetes tipo 2 é temporária. Funcionam bem no início da doença, mas com o passar dos anos, estes pacientes também perdem a capacidade de produzir insulina. Sobre seus efeitos colaterais, podem provocar hipoglicemia e ganho de peso, e devem ser usadas com cautela em pessoas idosas ou com insuficiência renal. Exemplo: clorpropamida e glibenclamida causam mais efeitos adversos que as mais novas, glimepirida e glipizida, e podem provocar reações alérgicas em pessoas com sensibilidade às sulfas. Metformina melhora a ação da insulina, principalmente no fígado, onde reduz a liberação de glicose para o sangue. Pode ajudar a reduzir os triglicerídeos e promover uma discreta perda de peso em pessoas com sobrepeso ou até obesidade. Como não depende do funcionamento do pâncreas, pode ser usada no diabetes tipo 2 ou no diabetes tipo 1, principalmente naqueles com excesso de peso. Pode reduzir a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada tanto quanto as sulfonilureias. Sobre seus efeitos colaterais: gastrointestinais, queimação no estômago e gosto metálico na boca, diarreia e gases. Esses efeitos podem ser evitados tomando-se a metformina logo após as refeições e em doses divididas durante o dia. Vale a pena a reflexão. Estudos mostram que o tratamento do diabetes apresenta 50% aderência à medicação prolongada, 25% aderência se a condição for assintomática, 80% administram insulina de forma inaceitável, 58% usam doses erradas de insulina e 75% não seguem a dieta. É isso aí, até a próxima aula. E lembre-se, se você não pode mudar o seu destino, mude sua atitude. Tchau, tchau!